Fala, fala pessoal, olha só, nesse vídeo aqui a gente vai resolver a questão de número 45 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018. Lembrando que o vestibular da UERJ de 2018 foi feito no ano anterior, em 2017, tá? Essa é a questão de número 45, é a última questão de física da prova, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada nela aqui. Uma luminária com peso de 70 newtons está suspensa por um aro e por fios, né, e por dois fios ideais. Galera, fios ideais significam fios que são inextensíveis e de massas desprezíveis, tá? Não tem nenhum mistério aí na palavra ideal, beleza? No esquema, as retas AB, olha aqui, ó, AB e BC representam os fios. Ó, AB, BC representam os fios. Cada um medido 3 metros. Então, AB mede 3 metros, BC mede 3 metros. E aí, D corresponde ao ponto médio entre A e C. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto C, e D é o ponto médio, ou seja, vai cortar, né, esse ponto D corta esse segmento de reta AC em duas partes iguais, ou seja, AD vai ser igual a DC. São consequências geométricas aí, tá? Sendo BD, olha aqui, ó, BD igual a 1,2 metros e A, C e D pontos situados na mesma horizontal, ou seja, A, C e D são colineares. Colineares significam que pertencem à mesma reta, tá? Na mesma horizontal aqui, ou pertencem ao mesmo segmento de reta, tá? O que o problema vai pedir para que você calcule? A atração no fio AB, tá ok? Atração exercida aqui nesse ponto pelo fio AB, tá? Em newtons, beleza? Então, anotando informações, o peso da luminária, que eu chamei de PL, no caso aqui o módulo do peso, é 76 newtons, tá? O problema fala que AB é igual a BC, que é igual a 3 metros. Olha, AB igual a BC, que é igual a 3 metros, tá? E BD é igual a 1,2 metros, beleza? E olha só, vou dar um zoom aqui nesse esquema, tá? Vou dar um zoom nesse esquema e já anoto as informações aqui e deixo elas guardadas, tá? Galera, percebam esse ângulo θ aqui? Esse ângulo vai ser um ângulo importante que nós vamos utilizar aí bastante no nosso problema, principalmente quando nós começarmos efetivamente a entrar na parte física do problema, tá? Então, aqui eu coloquei um ângulo θ, tá? Esses ângulos são iguais, tá ok? Θ, ângulos iguais, beleza? Aqui eu tenho o ângulo de 90, tá? Esse segmento de reta BD forma ângulo de 90 com o segmento de reta AC, tá ok? Beleza? Esses ângulos são iguais por semelhança de triângulo, tá? Aqui eu tenho dois triângulos retângulos ADB e CDB, tá? De tal forma que eu tenho aqui hipotenusa igual, hipotenusa igual. Aqui eu tenho AD igual a DC, então aqui eu tenho uma congruência de triângulos, né, de dois triângulos, lado, ângulo, lado, tá? Então, esses ângulos aqui são iguais, beleza? Isso aí, geometria plana aí pra gente analisar, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou encontrar esse segmento aqui DC, tá? Eu vou calcular DC, tá? É importante que nós saibamos aí calcular DC para o nosso problema. Não significa que a gente vai usar esse valor, tá? Na verdade, eu nem sei se eu vou usar esse valor. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Fica aí uma surpresa para vocês, tá? Mas caso você precise usar, né? Você vai precisar calcular esse valor aí em algum momento, caso você precise usar, tá? Então, o que eu vou fazer? Olhem para o triângulo retângulo DBC. DBC. Eu tenho a hipotenusa BC, eu tenho o cateto DC e o cateto DB, tá? Ou seja, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Onde a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, BC ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a DC ao quadrado, que é um cateto,
que é justamente aquele cateto que nós queremos calcular, mais dB ao quadrado, que é o outro cateto, tá? Substituindo os valores, BC é 3, dB é 1,2, então 3 ao quadrado é igual a DC ao quadrado mais 1,2 ao quadrado, 9 é igual a DC ao quadrado mais 1,44, tá? Ou seja, DC ao quadrado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 1,44 e colocar para o lado esquerdo da equação, diminuindo, né? Mudando de sinal, tá? Então, 9 menos 1,44. 9 menos 1,44 é 7,56, tá? E aí, DC ao quadrado é igual a 7,56, ou seja, DC é a raiz quadrada de 7,56, que nos dá aproximadamente 2,75 metros, tá? Então, esse cateto DC é 2,75 metros, então eu coloco aqui DC 2,75 metros aproximadamente. E percebam o seguinte, como esses triângulos são semelhantes, né? Esses lados aqui, né? Lembrando também que D corta o lado AC no ponto médio, ou seja, DC vai ser igual a AD, tá? Ou seja, aqui eu também vou ter 2,75 metros, beleza? Agora, olha só, galera, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a direção X, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar as forças, né? Agora começa a parte física do problema, tá? Eu tenho que estudar as forças que atuam nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou traçar a direção Y passando por esse ponto, tá? A direção Y crescendo para cima, com o seu referencial para cima, e a direção X também passando por esse ponto na horizontal, com o seu referencial para a direita, crescendo para a direita, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a marcar as forças no nosso problema, tá? Eu marco a força-peso no corpo, tá? Então, o peso da luminária é o peso da luminária. Se tem uma coisa que ninguém tira de você, é o seu peso. O seu peso é uma característica sua. Não importa para onde você vá, o seu peso é uma característica sua, beleza? Então, o peso do corpo a gente marca no corpo. Então, o peso da luminária eu vou marcar aqui na luminária, tá? Então, lembrando que a força-peso é uma força de atração que a Terra exerce no corpo e o seu vetor aponta para o centro da Terra. Então, o vetor peso da luminária apontando aqui para baixo, que aí indica a direção e sentido do centro da Terra, tá? É óbvio que a força que a luminária exercer aqui nesse ponto vai ter o mesmo módulo do peso da luminária, tá? Porém, nós não marcamos aqui, porque o peso a gente marca no corpo, tá? Eu sou muito detalhista nessas coisas, na verdade tem que ser, tá? Porque se você estiver fazendo uma prova discursiva, talvez você perca ponto se você marcar essa força errada, tá? Então, vamos utilizar a física aí de forma correta, tá? Independente se a questão é de múltipla escolha ou discursiva, beleza? E olha só, marquei aqui o peso, marquei, se eu pensar que esse fio aqui é um fio 2, tá? Nesse ponto aqui, o fio 2 vai exercer uma tração que eu chamei de T2, tá? Então aqui é o vetor T2, é a tração que o fio 2 exerce nesse ponto, tá ok? Lembrando que força de tração são forças, né, é uma força exercida por cabos ou fios e ela sempre sai do corpo, tá ok? Sempre para fora. Então, aqui o vetor de tração T2. Se esse fio aqui é o fio 2, eu chamei aqui esse fio de fio 1, o fio 1 vai exercer uma tração T1, tá? Uma tração T1 nesse ponto, tá? Beleza? O que eu vou precisar aqui perceber também? Vou precisar perceber que aqui eu também tenho um ângulo θ, tá? Pensa na geometria, porque essa direção, esse eixo X é paralelo à reta, né? Ao segmento de reta AC, e aqui eu tenho dois segmentos de retas que são paralelos, né? Cortados por uma transversal. E aí, se você pensar lá nos ângulos alternos e internos, olha aqui, eu tenho θ, então aqui eu também vou ter θ. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que são os fios, tá? Então, se eu tenho θ aqui, eu tenho θ aqui. Se eu tenho θ aqui, eu também tenho θ aqui. Esse ângulo θ é importantíssimo, beleza? O que eu vou fazer agora? Galera, a partir de agora, eu vou utilizar uma técnica na física que nós chamamos de decomposição de vetores ou projeção de vetores, tá? Por quê?
Por que eu crio primeiro, por que eu crio essas direções x e y? Porque quando nós estudamos equilíbrio de corpos, é importante que nós estudemos as forças que atuam no corpo em duas direções, nas direções x e y. Percebam que eu tenho três forças atuando nesse ponto, tá? PL, T2 e T1. Perceba que PL já está na direção y, então nós não teremos problema com PL. Agora, T2 e T1 não estão na direção y, tá? Não estão na direção y. Então, eu tenho que fazer com que T2 e T1 estejam na direção y, tá? E estejam na direção x também, beleza? Consequentemente, tá? Então, eu tenho que fazer com que as forças estejam nas direções x e y para poder estudar essas forças de uma forma mais fácil, beleza? Então, eu vou utilizar aqui a técnica de decomposição de vetores, tá? O que eu faço? Primeiro, eu traço aqui como se fossem retas paralelas ao eixo y, né, a direção y, e aí eu vou ter aqui o nosso tx, tá? Então, se aqui eu tenho T1, a tração 1, na direção x, eu vou ter o T1x. É a decomposição de T1 na direção x, tá? Se aqui eu tenho a tração 2, aqui eu vou ter T2x. É a decomposição de T2, né? É a projeção de T2 na direção x, tá? O que eu vou fazer agora? Vou traçar uma reta, tá? Uma reta que seja paralela ao eixo x, que passe pelas pontas dos vetores T1 e T2, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui. E aí aqui eu descubro, primeiro, T2y. O que é o T2y? É a projeção, é a decomposição do vetor T2 na direção y. E eu vou ter o T1y. É a projeção, é a decomposição do vetor T1 na direção y. Tá ok? Então, a partir daí, eu já tenho todas as minhas forças envolvidas no problema nas direções x e y, e a partir daí eu posso começar a estudar aí essas forças, tá? Então, o que o problema fala? O problema fala que a luminária está em equilíbrio estático, tá? A luminária está parada. Então, todo esse sistema aqui está parado, está em equilíbrio estático, tá? Qual é a consequência? A consequência é que a força resultante atuando nesse ponto tem que ser zero. Vou repetir. Se esse ponto está parado, esse ponto não tem aceleração, tá? Então, se eu pensar na segunda lei de Newton, a força resultante atuando nesse ponto é zero, tá ok? São consequências de estar em equilíbrio estático. Equilíbrio estático significa velocidade zero. Velocidade zero implica aceleração nula. Aceleração nula implica força resultante nula. Então, a força resultante atuando nesse ponto em qualquer direção tem que ser zero, tá? Então, o que eu escrevo? A força resultante em x é igual a zero, atuando nesse ponto, tá? O que é força resultante, Lucas? Força resultante nada mais é do que a soma de forças, tá ok? Então, esse símbolo aqui, pessoal, significa somatório. Significa a soma das forças na direção x. Vou repetir. A soma das forças na direção x é igual à força resultante em x, que é igual a zero, tá? Então, agora o que eu vou estudar? Vou estudar as forças que atuam nesse ponto na direção x. Beleza? Olha só, o que eu faço? T2x menos T1x vai ser igual a zero. Por quê? Porque, olha só, T2 está a favor do meu referencial, tá? T2 está a favor do meu referencial, está aqui no sentido de crescimento de x, então T2 vai ser um valor positivo. T1 está contra o meu referencial, está contra o sentido de crescimento de x, então T1 vai ter um sentido negativo. Então, quando eu somar, vai ser T2x mais menos T1x, ou seja, T2x menos T1x, tá? Isso tem que ser igual a zero. Lembrando que eu estou estudando as forças na direção x, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o T1x, colocar para o lado direito da equação mudando de sinal, e eu encontro a seguinte relação. T2x é igual a T1x. É óbvio. É óbvio. Por quê? Porque, olha só, pensem só na direção x. Na direção x, eu tenho só duas forças atuando. T2x e T1x, tá? É como se vocês estivessem brincando de cabo de guerra. Lá no cabo de guerra, você tem dois grupos puxando uma corda em sentidos opostos. Se os dois grupos puxarem a corda com forças iguais, a bandeira que está lá no centro da corda não vai se locomover.
ok? Então, se essa bandeira está parada, pense nesse ponto aqui como se fosse a bandeira, tá? Se essa bandeira está parada, significa que os grupos estão puxando essa corda com forças iguais. Então, T2x tem que ser igual a T1x, tá? Agora, vai entrar o conhecimento novamente de decomposição de vetores, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa decomposição. Como que eu faço para fazer isso? Olha, T2x vai ser T2 vezes o cosseno de θ, tá? Ou seja, a decomposição de T2 no eixo x é o módulo de T2 vezes o cosseno do ângulo, tá? A decomposição de T1 na direção x é o módulo de T1 vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, T2x é T2 cosseno θ, T1x é T1 cosseno θ. Como nós estamos lidando com o mesmo ângulo θ, eu disse para vocês que esse ângulo seria importante. Como nós estamos lidando com o mesmo ângulo θ, então o cosseno de θ aqui é igual, né? São números iguais, eu posso simplificar. E aí eu chego, olha só, eu chego numa consequência interessantíssima. A consequência interessantíssima, importantíssima para esse problema é a seguinte, que o módulo de T2 é igual ao módulo de T1, tá? Então, quando eu olhei para esse problema, pela geometria, eu já sabia de cara, né? Pela geometria e pela experiência, eu já sabia que o módulo de T2 é igual ao módulo de T1. Mas aqui, fisicamente, nós provamos que o módulo de T2 é igual ao módulo de T1. Então, olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou estudar esse mesmo processo que eu fiz na direção X, eu vou fazer agora na direção Y. Eu sei que a luminária está parada, ou seja, esse ponto aqui está em equilíbrio estático. Esse ponto não tem velocidade, velocidade zero acarreta em aceleração nula, que acarreta em força resultante nula, tá? Então, como a luminária está em equilíbrio estático, a força resultante na direção Y é zero. O que é força resultante? É o somatório de forças. Então, a soma das forças que atuam na direção Y é igual à força resultante na direção Y, que é igual a zero. E aí eu vou fazer o mesmo processo, só que agora na direção Y. Olha só, a direção Y tem referencial para cima, sentido positivo para cima. E para baixo, no caso, a força vai ter sentido negativo. Então, olha só, vai ser T1Y, ó, T1Y mais T2Y, ok? Valores positivos, mais menos o peso da luminária. Menos porque sentido negativo contra o referencial de Y, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar aqui, né? Deixa eu botar minha tela para cá. Vou pegar o módulo do peso da luminária e colocar para o lado direito da equação, dividindo. Dividindo não, mudando de sinal, tá? Então vai ficar T1y mais T2y é igual ao peso da luminária, tá? Estou fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui no X, ok? Sendo que agora no Y. E aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a decomposição. Então, olha só, T1y é T seno θ, T1 seno θ no caso, tá? Então, olha só, T1y é T1 seno θ, ou seja, a decomposição de T1 na direção y é o módulo de T1 vezes o seno do ângulo θ. T2y é T2 seno θ. A decomposição de T2 na direção y é o módulo de T2 vezes o seno do ângulo θ. Tá? Isso tem que ser igual ao módulo do peso da luminária. Sendo que perceba o seguinte, galera. T1 é igual a T2. Eu disse para vocês que essa conclusão aqui nos geraria, né, uma consequência fortíssima. Se T1 é igual a T2, eu posso chamar isso aqui de T. São valores iguais. Então aqui eu não tenho mais T1 e T2, eu tenho T, o mesmo valor. Então aqui eu boto T seno θ mais T seno θ. Isso é igual ao módulo do peso da luminária. Ou seja, 2, né, eu vou poder somar aqui, né? Então eu vou simplesmente substituir os valores de seno, tá? Ou seja, como eu quero calcular o valor da tração, né, o problema pede para que a gente calcule o valor da tração aqui exercida por esse fio no ponto, tá? No ponto B. Então, quem é o seno? Eu disse para vocês que o ângulo θ seria importante aqui, tá? Então,
Seno de θ, olha aqui o θ, ó. O θ está aqui, tá? Pensa em geometria, relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno do ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, olha só. Quando eu calcular o seno de θ, quem é o cateto oposto a θ? BD, tá? Quem é a hipotenusa? BC. Isso aqui vocês podem fazer no outro triângulo também, que vai te dar o mesmo valor, tá? BD dividido por BA. Como BA é igual a BC, então não tem problema, tá? Então, olha só. O seno do ângulo θ é BD, 1,2, dividido pela hipotenusa, 3. Então, vai ficar T vezes 1,2 dividido por 3, mais T vezes 1,2 dividido por 3. Isso é igual a 76. 76 é o peso da luminária que o problema nos deu, tá? Ou seja, quando eu pegar 1,2 e dividir por 3, eu tenho 0,4, tá? Então, 0,4 vezes t mais 0,4 vezes t, isso é igual a 76, ou seja, 0,4t mais 0,4t é igual a 0,8t. Então, 0,8t é igual a 76. Como eu quero encontrar o módulo da tração, né? O problema pede, calcule a tração exercida pelo fio AB aqui nesse ponto. O problema aqui é o valor da tração T1. Como T1 é igual a T2, que é igual a T, então tá tudo tranquilo. Como eu quero o valor do módulo da tração, eu isolo, ou seja, o módulo de T é 76 dividido por 0,8. Isso nos dá um valor de 95 newtons, tá? 95 newtons. Ou seja, a tração exercida pelos dois fios nesse ponto, como T2 é igual a T1 em módulo, tá? Como T2 é igual a T1 em módulo, nós chamamos os dois de T, ou seja, aqui eu tenho 95 newtons, aqui eu tenho 95 newtons, tá? Resposta correta para o nosso problema, letra C de casa. A tração exercida no fio AB, tá? A tração aqui é de 95 newtons. Newtons, unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, tá? Galera, fica aí resolução do problema de número 45 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, que foi feito em 2017. Questão clássica de equilíbrio de um ponto material, tá? Equilíbrio de um corpo de ponto material, tá? Galera, espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema, espero ter ajudado vocês a ter entendido a teoria que está por detrás disso e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima um card com uma playlist de todas as questões de física do vestibular da UERJ, do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, tá? Para que vocês possam ter acesso às outras resoluções das outras questões, tá? Pessoal, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!